Abre comigo em Jó 14, versículos 7, 8 e 9. Eu achei essa palavra que Deus me deu hoje, eu achei tão relevante, tão oportuna para o momento que nós estamos vivendo. E Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. Em Jó, no capítulo 14, versículo 7, 8 e 9, ele diz: para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Em algumas versões, na minha versão, diz que ao cheiro das águas ela renovará. Coloca a mão no seu coração. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui somente por Ti, porque há em Ti nós encontramos vida, porque nas Tuas palavras nós encontramos e encontraremos sempre direção, porque muitas coisas temos vivido, muitas coisas têm passado, muitas coisas que eram a nossa esperança hoje não são mais, mas a cada vez que nós olhamos para as lutas, para os desafios que o mundo tem nos mostrado, nós entendemos que a nossa esperança só está em Ti. Faça que não haja limite para o Teu mover, para a Tua manifestação, para a Tua glória. A Tua presença, ela está aqui. E queremos ser cheios de Ti, Senhor. Me usa, venha me diminuir por completo, porque só há espaço para a Tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Com mais força, igreja. É por Ele, é para Ele. Dele são todas as coisas, amém. Engrandecido seja o Seu nome, Senhor. Em 2 Coríntios fala que nós somos as cartas vivas. Você é a carta viva que Deus escreve para que outros leiam a tua história, para que você exale vida, para que a vida seja exalada através de você, para que a vida de Deus seja exaltada através de você, e para que muitos vejam. Porque quando a gente olha para a Bíblia, tantas histórias de pessoas tão improváveis, tão que não eram e passaram a ser, pessoas que a gente inspira, são cartas vivas que continuam nos inspirando, trazendo uma direção, trazendo conserto, trazendo transformação. E você é a história que Deus continua escrevendo nessa geração. Deus começou aqui e Ele vai continuar fazendo através da sua vida. Porque se a palavra dEle é viva, ela não pode se limitar a um livro, mas ela continua se manifestando através da tua vida. Você é a carta viva. Eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil, mas o que Deus colocou no meu coração é essa manhã. Ele falou exatamente assim: faz a igreja se lembrar da palavra que eu dei no início do ano. É porque quando a gente está vivendo um caos, a gente esquece muitas vezes das palavras, das promessas, e a gente se agarra naquilo que a gente está vendo, que a gente vai tentando controlar, igual a gente segurando a água, né? Que a gente vai tentando se agarrar e controlar. Mas a palavra que Deus deu para a sua vida e para a minha vida, e que você tem que se agarrar essa noite, é renovo. Essa foi a palavra que Deus deu para a igreja, deu para você, deu para mim. Renovo. Charles Spurgeon, ele fala que você tem que entender que a palavra, ela é a sua necessidade, ela é suficiente. Na verdade, uma promessa, ela é mais que suficiente, mesmo que o solo esteja escasso. Essa palavra é muito atual para a gente. Por mais que o solo, por mais que os seus sonhos tenham sido frustrados, por mais que você esteja diante de campos devastados, não se agarra àquilo que os seus olhos conseguem ver, mas se agarra na palavra. E é sobre isso que eu quero falar essa noite com você. Nós precisamos de apenas uma palavra. Porque nós recebemos essa palavra
de renovo, né? E o renovo, ele traz esperança muitas vezes diante do caos, diante daquilo que morreu, diante daquilo que aparentemente não tem mais vida, e aí vem um renovo. E quando Deus deu essa palavra para a igreja, Ele deu essa palavra para o pastor, mas Ele me deu antes através de um sonho. E Ele me mostrou uma terra muito seca e um broto saindo, um renovo. Então entenda que a palavra de Deus para a tua vida, Ele é o renovo, Jesus é o renovo da nossa vida. Ela vem definitivamente nesse cenário que a gente está vivendo. É o cenário mais provável para você ver o renovo de Deus, no meio do deserto. O renovo, ele só é o renovo quando falta esperança. Ei, esperança significa o poder de Deus na sua vida. Nós sabemos que não temos muitas coisas para esperar desse mundo, né? Você vê que até os ímpios têm entendido isso. Quantas pessoas têm buscado? No Reino Unido eles começaram a ver, isso foi matéria, que a procura pela compra de Bíblias, ela aumentou de uma forma tão grande que as pessoas fizeram matéria a respeito disso. Então até o ímpio está vendo que não há mais solo seguro. Mas entenda que a grande diferença daquele que conhece a Deus é que não importa o solo não ser seguro. Deus estando, tudo fica seguro com Ele. Ele transforma aquilo que é improvável, aquilo que não é chão, naquilo que é e que vai acontecer. Acontece que nós temos uma fé, às vezes, muito limitada, né? Nós nos agarramos até onde nós conseguimos alcançar, até onde nossos pés conseguem se firmar e até onde nossos olhos conseguem enxergar. Às vezes temos uma fé assim. Às vezes recebemos uma palavra, mas se o solo não estiver firme, a gente não dá mais um passo. Mas ei, os homens da Bíblia, eles só se tornaram grandes porque eles precisaram apenas de uma palavra para caminhar. Deus não fez a arca para Noé, falou assim: Noé, aqui está a arca para provar o que eu tenho para fazer na sua vida. Não. Noé se agarrou numa palavra. Moisés não precisou ver o mar aberto para saber que Deus ia os livrar, que Deus os livraria. Não. Ele precisou de uma palavra que moveu aquele mar. Você precisa apenas de uma palavra. Nós chamamos um Deus que faz no invisível construções sobrenaturais para que você viva. A grande questão é que o homem, ele sonha. E quando a gente sonha, a gente passa para o papel nossos sonhos. A gente começa a projetar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que a gente quer que aconteça, nem sabendo se vai acontecer ou não. Mas Deus não sonha. Deus faz, Deus age, Deus realiza. Então entenda, quando Ele entrega uma palavra para você, Ele já construiu no sobrenatural aquilo que Ele tem para você. Ele não vai te entregar e ainda vai planejar e ainda vai pensar sobre aquilo. Não. Ele te entrega uma palavra, algo que já está construído, realizado, concretizado no sobrenatural. E é isso que tem que te mover. É isso que precisa me mover e te mover. Quando o Pedro, ele tem um encontro com Jesus diante daquela tempestade, quem conhece essa passagem? Todo mundo, né? Diante daquela tempestade, Jesus, ele não vem ter com Pedro. Vem? Ele vai até Pedro? Pedro vai até Jesus. Jesus, ele não poupou aquele caminho instável. Ele não poupou o ruído da tempestade. Mas ele fez Pedro entender que a caminhada com ele seria uma caminhada de muitos desafios para forjar quem ele seria lá na frente, o grande Pedro de Atos que a gente conhece. Não despreze as lutas, não despreze os desafios, não despreze os desertos que você está vivendo. Quando a gente olha para Pedro naquela pesca, em que ele tinha pescado a noite toda e nada tinha dado certo, e Jesus chega e dá uma palavra: lance a rede. Qual era o contexto? O que o mar já havia revelado para Pedro? Que não havia peixe. Mas Pedro decidiu ser movido pelo sobrenatural, mesmo que o natural já tivesse revelado que não havia nada.
Pedro se agarrou em uma palavra. Essa é a palavra, eu vou me mover nela. E Pedro lançou. Ele lançou no mar em que os peixes não estavam pulando. Estavam pulando? Ele conseguia ver algum peixe? Ele lançou diante de algo seco, escasso, improvável. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa entender que nós precisamos sair do natural. A nossa mente precisa estar no sobrenatural enquanto você caminha pelo natural. Quando você olha para a vida de Paulo, gente, quantas marcas esse homem teve, quantas lutas, quantos desertos. Mas se não fosse isso, não seria o Paulo que nós estaríamos falando hoje. Quem é você? Quem é você diante de Deus? Quando a gente olha para esse versículo, para esse capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, você diz que para uma árvore há esperança se ela for cortada, brota de novo e torna a viver. Algumas versões dizem que as suas raízes, mesmo que elas estejam envelhecidas, raiz é lugar onde ela vai ser nutrida, onde ela vai receber a sua nutrição, o seu sustento. Mesmo que o seu toco morra, eu não sei o que está morto em você. Eu não sei qual a área da tua vida em que parece que foram campos, uma floresta toda devastada. Pastora, minha vida, você não tem noção. Uma árvore cortada não, uma floresta inteira minha vida está devastada. Mas a palavra de Deus diz que basta ao cheiro das águas, ela brotará. O que você precisa é a palavra. Água significa palavra de Deus. Palavra de Deus em você. Nós que contamos muitas vezes até com a meteorologia para nossos encontros, não é verdade? Se chove muito, se cai aquela chuva no Rio de Janeiro, a gente adia nossos compromissos, não é verdade? Reunião para tudo. Um vírus, ele conseguiu paralisar os nossos planos, paralisar a ida das crianças às escolas, mas um Deus que usa a ciência, a meteorologia, a filosofia, a psicologia, a medicina a seu favor, agindo Deus, quem impedirá? Eu sei que muitas vezes muitos estão desesperados com o presente. Ei, se agarre naquilo que está por vir. Em Isaías 43 ele diz: esqueçam as coisas passadas. Ei, não está vendo o que eu tenho preparado? Há de vir, está chegando, está saindo, já está pronto. Esqueça, você só vai conseguir enxergar o pronto, o novo, o que está por vir, se deixar para trás coisas que não te dão vida. E eu não falo de coisas, de sonhos, de situações também, mas eu falo principalmente de você, de mim. Uma vida com Deus, entenda, é uma vida em que você precisa se esvaziar de você, das suas verdades, das suas convicções. Paulo, quando você olha para a vida do Paulo, quanto mais ele era aprisionado, caluniado, perseguido, quanto mais dores, quanto mais sangue, quanto mais frustrações ele passava, mais do seu eu ele deixava na caminhada e mais dele refletia na vida de Paulo. Mais de Jesus, mais de Deus era refletido através da vida de Paulo. Não dá para viver uma caminhada com Cristo sem antes morrer para você. Ai, as lutas, as dores, elas parecem que estão me matando. As dores, as lutas são para você morrer mesmo. Morrer para você, para que Cristo viva através de você. Pastora, parece que isso está me matando, está matando as nossas vaidades, convicções, verdades, egoísmo. Tudo parou. Tudo. Nós que somos movidos, eu vou viajar dependendo do dólar. Nós que somos movidos dependendo da situação, né? Se tudo for bem, dá para viajar. Se tudo for bem, eu abro um negócio. Ei, Deus está te chamando para caminhar no sobrenatural.
mas só caminha no sobrenatural quem deixa as bagagens que não vão servir para onde Deus vai te levar. Os homens da Bíblia se tornaram grandes homens porque Abraão, quando foi chamado, ele não precisou ver o caminho, ele precisou ouvir a palavra. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças. Você já viu o coração de uma criança? Quando você promete um doce, ela acredita que você vai trazer o doce para ela, não é verdade? Eu vejo meu filho: mamãe, traz o M&M, o pequenininho. Quando eu chego em casa, você trouxe o M&M? A carinha dele é que ele está certo que eu levei o M&M, ele acredita. E por mais que tenham dias que eu não leve, o novo dia ele vai acreditar, como se ele tivesse apagado tudo, todas as vezes que eu não levei. Quando você pega uma criança e você pede para ela jogar, você está dentro da piscina, já fiz muito isso com os meus filhos, né, amor? Se joga, vem para a mamãe. Ele se joga, porque ele não olha para a profundidade da água, mas ele vai de acordo com a tua palavra. E por que com Deus a gente faz diferente? Quando Deus fala: minha filha, o caminho que eu tenho para você é esse, se joga. Sabe o que a gente faz? Muitas vezes prefere descer pela escadinha da piscina, onde os nossos pés alcançam e é onde a gente enxerga a profundidade das águas, do que pular no colo do Senhor e entender que a profundidade da palavra é muito mais real do que aquilo que é muito instável na tua vida. Que o conforto, a segurança dos seus braços é o que vai te trazer a direção. Por que na caminhada com Deus, Ele nos chama para uma caminhada onde você precisa viver e se agarrar numa palavra, e a gente prefere: não, deixa eu descer por aqui, aqui eu sei até onde eu posso ir. A caminhada com Deus não é assim. É uma caminhada onde você vai mergulhar por águas profundas, onde os seus pés não vão alcançar, mas aonde Ele vai te guiar. Quando você olha a vida desses homens da Bíblia, né? Paulo, Pedro e tantos discípulos, tantos homens, você consegue ver exatamente as marcas das lutas que eles passaram. Porque quando a gente olha para o nosso mestre, para a nossa maior referência que passou por essa terra, a gente consegue enxergar que as marcas dele não trouxeram morte, mas trouxeram vida em nós. As marcas de Jesus naquela cruz, elas conseguiram exalar através da morte dele física a vida dele em nós. Entenda, as lutas que você venha passar, elas vão trazer vida para outras pessoas. Elas sempre vão exalar vida. Porque uma semente, quando cai na terra, ela precisa morrer para nascer. Com Cristo não é diferente, você precisa morrer para você. Você não pode estar diante da presença de Cristo e falar: Senhor, eu estou cheio. Não. Você precisa entender que sempre precisa se esvaziar para que Ele entre em você. Às vezes o grande problema não é você falar que está vazio. Não. É você se achar cheio demais quando não cabe mais espaço para Ele em você. Esse é o grande problema. O perigo está aí. Quando você acha que você já aprendeu tudo, quando você acha que a caminhada você já viveu muitas experiências. E aí você olha para a vida dos discípulos e via que Deus sempre tinha a ensinar para aqueles que se colocavam à disposição. E até na morte, eles conseguiram nos ensinar o que é morrer para que Cristo viva através dele. Quando a gente entende que precisamos estar vazios para que Ele faça a boa obra em nós, é difícil. A caminhada com Deus não é uma caminhada fácil. É uma caminhada em que precisa ter renúncia e compromisso com a tua palavra. É por isso que às vezes você vê crentes tanto tempo na igreja e não tem uma vida de relacionamento com Deus, porque vir aos cultos se tornou um hábito e não
reflexo daquilo que você vive com Deus no seu secreto. A caminhada com Deus é uma caminhada de busca, é uma caminhada de crescimento, é uma caminhada de amadurecimento. Não queira falar que você vai estar pronto. Não. Você não precisa estar pronto. Você precisa estar disponível. Porque pronto só há um. E falar diante do cenário, falar de Deus diante do cenário que a gente está vivendo é muito mais fácil, né? Muito mais confortável. As pessoas agora nos ligam, querendo saber o dia dos cultos, querendo buscar essa porta, essa única porta de esperança. Agora eu quero falar de um homem, um profeta chamado Amós. Esse homem ele foi levantado por Deus num período em que, um pouco diferente do que estamos vivendo hoje, mas de repente estávamos vivendo antes da quarentena. Ele foi levantado por Deus para falar para a nação de Judá, de Israel, num período em que tudo parecia muito bem. E levar ao povo ao arrependimento, falar palavras duras nesse cenário, com certeza você não vai ser bem-vindo ou não vai ser nem ouvido. Num cenário de dor já é difícil, imagina quando tudo está bem. O pessoal não vai querer nem dar bola para ele. Mas esse homem, Amós, esse profeta, ele foi chamado para levar o povo ao arrependimento num cenário de muita aliança política, um cenário de luxúria, um cenário de adoração a outros deuses, num cenário em expansão no comércio, um cenário que os reis eles contemplavam a prosperidade do teu povo. Quem era rico ficava cada vez mais rico e quem era pobre, mais oprimido ficava. Mas era um cenário muito favorável, estava tudo indo bem. Então assim, cuidado. Ir tudo bem não quer dizer que você está agradando a Deus, porque prosperidade nem sempre significa a bênção de Deus, mas às vezes a misericórdia dele sobre a sua vida. Esse povo ele não estava agradando a Deus, mas eles estavam prosperando. Porque às vezes a gente entende que prosperidade significa que a gente está agradando a Deus e que Deus está nos abençoando. Mas o olhar daquele povo não era um olhar para o céu, para as coisas espirituais. Era um olhar de contemplar as riquezas. Eles não tinham mais tempo para Deus. Mas Deus tinha algo com essa nação. Afinal, essa nação era o espelho do mundo. Era o espelho para o mundo. Era uma nação em que precisava dizer para todos, em alto e bom tom, quem era o Deus a qual eles serviam, quem era o único Deus que poderia ser servido, que poderia prestar adoração. Essa nação, eles estavam agora vivendo completamente um cenário oposto àquilo que Deus o havia chamado. E Deus levanta esse homem, esse profeta, que estava lá, um boiadeiro, um cultivador de sicômoros. Ele estava lá, cheirando a bicho, provavelmente com as marcas dos galhos dos sicômoros, dos figos selvagens, né? Então esse homem que foi chamado, quando ele estava cuidando dos bois, das frutas, e ele é chamado para o Deus, e ele vai diante do povo, vai diante do rei, e ele não é bem-vindo ao povo ao ponto de falar assim: sai daqui, o que você está fazendo diante do rei? Você não é bem-vindo aqui, você é um profeta. E o mais interessante que me chama a atenção é que Amós ele se recusa a ser chamado de profeta. E ele fala: eu sou um boiadeiro e um cultivador de sicômoros. O que mais me chamou a atenção é que ele deixa de lado o título de profeta e prefere revelar o que ele fazia, o que ele era, porque na verdade, o que o Espírito me direcionou é que quando você sabe qual a sua missão, independe do título que te dão. Quando você sabe quem você é e a missão que Deus te chamou, independe da forma que te chamam. A missão é muito mais importante do que qualquer título. Você não precisa de um título de pastor, de diácono, de obreiro para fazer aquilo que Deus chamou para ser. Você não precisa de título de homens para manifestar o propósito de Deus através da sua vida. O que o Espírito Santo de Deus me revelou é que quando Amós se revela, não, eu sou um boiadeiro e um cultivador. O
Espírito Santo me direcionou dizendo que o que na verdade Amós estava querendo dizer é que eu preciso saber todos os dias da onde Deus me tirou e quem eu sou, se Ele não estiver comigo. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: eu preciso dizer para mim mesmo que eu não passo de um boiadeiro e de um sicômoro e de um cultivador de figos. O que a igreja, isso me tocou muito, igreja. O que a gente precisa entender é que enquanto não soubermos quem somos, as coisas vão nos corromper. O que aquela nação estava passando, deslumbrada com a luxúria, deslumbrada com os prazeres da carne, deslumbrada com o dinheiro, com a abundância, com a fartura, é que eles deixaram de ser quem eles eram e passaram a ser aquilo que o dinheiro os fez ser naquele momento. O que Deus estava mostrando é: você precisa revelar essa nação. Eles precisam voltar para mim e saber quem eles são. A minha nação eleita, povo escolhido, o espelho do mundo. Israel é o espelho do mundo. Nós precisamos ver Deus através dessa nação. E ele se apresenta apenas como um boiadeiro, um homem que fedia bicho, um homem marcado. O que Amós está nos revelando é: quanto menos você se coloca, mais Deus faz sobre a sua vida. Quanto menos você se acha. Quando ele olhou para ele: eu sou um boiadeiro, um cultivador, ou eu sou esse. E sem Deus, eu não deixo de ser isso, porque eu sei de onde Ele me tirou. Tem muitas pessoas que às vezes se acham e passam a não ser aquilo que Deus os chamou para ser, porque se perdem no meio do caminho, como aquela nação havia se perdido. O que a mensagem, a linguagem de Amós para aquela nação é: Amós, assim como você precisa conduzir os seus bois, a nação precisa ser conduzida por mim. A nação precisa se voltar a ser conduzida por um Deus, por mim. Assim como você pega os seus sicômoros e precisa marcar, porque na verdade, o que Amós fazia? Ele furava os sicômoros, ele perfurava ou marcava os sicômoros. Porque na verdade o sicômoro, ele só amadurece e só cresce se eles forem furados. Cada fruto do sicômoro precisa ser furado ou marcado. Porque se o cultivador dos sicômoros não fizerem isso, o que acontece é que aquele fruto ele vai servir de habitat para os parasitas, para as vespas parasitas, que entram ali, procriam, ficam habitadas ali e fazem o fruto morrer. O que aquela nação precisava é ser marcada por Deus. Porque quando você não é marcada por Deus, você é habitado do pecado. Você é a habitação do pecado, a habitação daquilo que te traz morte. Então permita passar pelas lutas que você está passando. Permita passar pelos desertos. Aquela nação, Deus os ama de tamanha forma que precisou marcar aquela nação. Sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está permitindo você passar por algumas situações porque Ele te ama. Porque você só vai crescer, amadurecer e gerar vida se você foi marcado por Ele. Paulo foi um homem marcado na dor, na luta, na perseguição, mas ele refletiu o melhor de Deus. Paulo chega ao ponto de orar 3 vezes e fala: Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira essa luta de dentro de mim, tira essa perseguição da minha alma, da minha carne. Sabe o que Deus fala para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Querida, não fala para Deus quando isso vai passar, se a graça dele está sendo suficiente na sua vida. Se a graça dele revela a força dele em você. O que Amós estava dizendo aqui: na minha fraqueza, eu sendo um improvável, aquele que é desprezado, Deus me chama para ser um profeta. Se esvazie, para que só dele
seja preenchido em você. Continua dizendo para Deus e para você todos os dias quem você é, mas também diga quem você se torna quando permite ser a habitação dele. O que Amós estava dizendo é: eu sou esse, mas eu me torno realmente o que eles falam que eu sou quando eu olho quem ele é em mim. Olhe para você todos os dias e não esqueça de onde Deus tirou. O que aquele povo havia esquecido é da onde Deus, do deserto, do cativeiro que Deus havia o tirado. E aí, quando a gente deixa de olhar para trás, a gente começa a se deslumbrar com o mundo. Por quê? Se a gente não está no céu, completamente com o pensamento no céu, o mundo ele começa a nos dominar. Tem uma frase de Charles, também que eu amo, Spurgeon. Busca o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata o seu eu. Não busca o evangelho que vai te trazer elogios, que vai dizer o quanto você é o cara, o quanto você é inteligente, o quanto você é isso. Não busca uma caminhada fácil, porque a porta ela é estreita e o caminho é difícil. Mas busca o evangelho que revele quem é você todos os dias e quanto você precisa se rasgar do teu eu. Cada vez que Paulo caminhava em prol, em direção a viver o propósito para o reino e pelo reino, mais ele deixava o seu eu para trás. E mais de Jesus nós conseguíamos, as pessoas conseguiam ver através dele, ao ponto de onde Paulo chegava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram convertidas, as pessoas causavam rebuliço no lugar, viravam o mundo de cabeça para baixo, arrumavam as coisas, constrangiam os corruptos, constrangiam os fariseus. Se você não está incomodando, se não sai sangue das suas feridas, eu acho que você está no caminho errado. Porque o evangelho nunca foi uma caminhada fácil. Porque a caminhada para a cruz foi uma caminhada de vergonha, de dor, de humilhação, de perdas. Mas ele diz: se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Por muitas vezes, por algumas vezes, diante de algumas lutas, eu falo: Senhor, mas só é o Deus que pode fazer assim, ó, e tudo cessar. Quem já não falou isso para Deus? O Senhor é o Deus que basta uma palavra. Cale a boca daqueles que estão falando contra mim. Senhor, eu sou o Deus. A Bíblia fala. É preferível ficar nessa frase: que seja feita a tua vontade. Porque Ele sabe aonde você vai chegar com Ele. O problema é que a primeira dor, a gente deixa de olhar para o céu e olha para a ferida. Não é verdade? A primeira não, a gente acha que Deus não é mais pai, mas que está te castigando. Deus é um Deus que governa coisas. Deus é um Deus que governa a natureza. Mas diante de você, Ele é um pai. Um pai amoroso, um pai que te ama, mas um pai que te corrige, que te volta para o caminho. Porque você, às vezes, a gente chegou criança, a gente não consegue chegar além. Mas Ele está tão alto que Ele consegue já saber. Ele já desenhou o teu futuro. Então Ele sabe o caminho que você precisa percorrer. Ele é um Deus que tem projetos? Não. É um Deus que já realizou. Porque Ele é o Deus do haja. Haja luz e houve luz. Ele é um Deus do haja. E o que precisa de um haja? O tempo, quem precisa é você. Porque as coisas que Ele tem já estão construídas para você. Assim como Amós carregava marcas nas suas mãos, na sua pele, queira ser como esses homens que carregavam as marcas de Cristo, para que vida fosse exalada através deles. Que você possa
revelar as marcas de Cristo em você, mas saber que a vontade dele sempre é a boa, perfeita e agradável. Em Deuteronômio tem um texto que eu gosto muito, Deuteronômio 32, diz que o Senhor, assim como a águia faz com seus filhotes, ela vai levando os seus filhotes, vai movendo os seus filhotes e os coloca nas suas asas. E ali é o lugar mais seguro. Mesmo diante de voos muito altos, você está nesse voo com Ele. E eu consigo imaginar, e a gente consegue sentir que muitas vezes o voo parece que a gente vai cair. Que o voo parece nos trazer medo, parece que Deus não está sabendo o que está fazendo. Ele é o Deus que, agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz isso. Agindo Deus. Ele é um Deus em que a gente encontra segurança, conforto, abrigo em tuas asas. É um lugar seguro. E Ele está te movendo. Você não está sozinho. Você está nas tuas asas. Um lugar de segurança. E quando você chegar ao propósito, você vai saber que todo voo valeu a pena. E você vai saber que até lá, nos momentos em que você achava que não ia suportar, foram necessários e que Ele nem por um momento deixou de estar com você. Se agarre numa palavra. Você não precisa ver a arca construída para entender que Ele vai fazer através de você. Você não precisa do mar aberto para entender que Ele vai te livrar das mãos do inimigo. E muitas vezes a gente acha que o inimigo está fora, mas às vezes o maior inimigo está dentro da gente, que é os nossos medos, que é a nossa falta de fé, que é a nossa insegurança. Mas até aí Ele quer habitar em você, nos teus pensamentos mais profundos. Salmo diz que aonde poderei me esconder do Senhor? Se eu vou para o fundo do abismo, Ele está. Se eu vou para o mais alto céu, Ele está. Sabe, nas profundezas da tua alma, quando você está com depressão, quando você está com insônia, profundeza, lugar de escuridão, Ele está lá com você. Sabe, nos mais altos céus, quando você acha, ai, eu consegui, minha filha está bem, saiu do hospital. Sabe, naquelas noites que você não conseguiu dormir, Bianca, chorando, com a fé tão pequenininha, as asas dele estavam sobre você. Ninguém pode se esconder do Deus Altíssimo. Que você não queira se esconder, mas que você queira ser encontrado e achado por Ele. No pior momento da sua dor, Ele ainda está com você. E a Bíblia diz que ele não despreza as nossas lágrimas. Você sabe que Ele recolhe as nossas lágrimas, ou seja, tem valor a tua dor, tem valor as tuas lágrimas e tem despojos depois de todas as lutas com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus inunde a sua vida, que entenda que as marcas é para matar aquilo que Deus não quer mais em você, mas para que seja evidenciado o melhor dele na sua vida. Então continue a caminhada, lutando e crendo que pode ser que o cenário seja muito instável, mas tudo passa a ser uma fortaleza quando Ele está presente com você. Eu entendo como Amós, quando se olhava, falava: Senhor, é isso, para isso o Senhor me chamou? Não, eu acho que você chamou o cara errado. Deus chama exatamente aquele que não se intitula, que não se chama, porque quem chama é Ele. Deus chama exatamente aquele que acha que não está pronto, porque quem prepara é Ele. Deus chama exatamente aquele que acha que não é, porque quem é e quem faz ser é Ele através da sua vida. E Deus está chamando homens e mulheres para ser o espelho nessa geração. As pessoas precisam olhar para você e encontrar as marcas de Cristo evidentes, impressas em você. Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. Ele marcou nas tábuas de pedra as leis.
Mas hoje Ele marca no teu coração a tua palavra. A palavra precisa estar impressa, marcada, digitalizada no teu coração. São essas as marcas da maior evidência de quem é sua fonte e de quem é a sua esperança.